Susto! Apanhadores de café ficam feridos após veículo em que estavam bater em uma árvore em Eloy Mendes. Lá, na verdade, pega de um declive para uma reta, né? E ali provavelmente pode ter ocorrido que passaram para nós lá também, que a Kombi estaria em alta velocidade. Em Lavras, no sul do estado, uma pessoa morre e outras 6 ficam feridas em um grave acidente envolvendo 4 carros. Eu ia tomar em cima da carreta, eu tirei. Ao que eu consegui sair do ônibus, veio o caminhão, que estava completamente certo, o motor que morreu, veio em cima de mim, descontrolado. Eu consegui tirar novamente e fez a anarquia que fez. Em Montes Claros, um homem é preso suspeito de abusar sexualmente das 3 filhas. Nós instauramos inquérito em 2016 em razão de uma denúncia de violência doméstica da esposa dele, da companheira dele. E aí, durante a investigação, os abusos sexuais das filhas e enteada vieram à tona. E em Juiz de Fora estão abertas as inscrições para a 13ª edição do Prêmio Amigo do Patrimônio. Ele é importante para o reconhecimento do nosso trabalho, ele traz uma ampliação da visibilidade do que a gente está fazendo. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta quarta-feira começa mostrando que 3 pessoas ficaram feridas em um acidente com uma Kombi numa estrada de terra em Eloy Mendes, no sul de Minas. O motorista perdeu o controle da direção e o carro bateu em uma árvore. As vítimas são trabalhadores rurais e estavam indo colher café. Sebastião era um dos passageiros da Kombi. Ainda assustado, ele conta as poucas lembranças do acidente. Só vi aquela explosão lá e eu saí da Kombi, abriu a porta, depois não vi mais nada. Chegou a ver as pessoas machucadas? Vi o pessoal machucado lá e ajudei a dar força para ele lá. Ele e os outros 5 ocupantes da Kombi são safristas. Eles estavam indo colher café no início da manhã. Essas imagens foram feitas minutos antes do acidente e mostram o veículo abastecendo em um posto da cidade. Veja que o motorista, Geraldo Amaro, de 52 anos, desce da Kombi e, além de abastecer o veículo, ele enche 2 galões com combustível. Tudo tranquilo, tudo normal, aí aconteceu isso. Primeira vez que o senhor estava indo pegar café? É a primeira vez. Que susto, hein? O meu dia que eu fui para lá com isso. Nesta imagem dá para ver a Kombi saindo do posto. O acidente aconteceu bem aqui neste local, que fica a cerca de 5 quilômetros de Eloy Mendes. Segundo informações de pessoas que trabalham aqui na região, a Kombi seguia nesta direção. O veículo então teria perdido o controle. Em seguida, ele saiu da pista e bateu bem aqui nesta árvore. Lá, na verdade, pega de um declive para uma reta, né? E ali provavelmente pode ter ocorrido que passaram para nós lá também, que a Kombi estaria em alta velocidade. A frente do veículo ficou danificada, o para-brisa estava no chão. Segundo a polícia, todos os ocupantes estavam sem o cinto de segurança. Os bancos lá estavam todos amontoados próximo do motorista, provavelmente não estavam fixados na Kombi, o que deve ter agravado no acidente. E ainda, provavelmente, nós estamos levantando se o condutor é habilitado ou não. Provavelmente não. 3 passageiros foram levados para o pronto atendimento de Eloy Mendes. Eles foram atendidos e liberados. As outras 3 pessoas foram trazidas aqui para o Hospital Bom Pastor, em Varginha. Entre elas, o motorista e a esposa dele, de 57 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher bateu forte com a cabeça e teve vários ferimentos. Segundo a Polícia Militar, o veículo estava em mau estado de conservação e com a documentação atrasada. A documentação de 2017, como é final placa 2, teria que estar com 2018 já, em vigor. E também o mau estado de conservação, como pneu, parte elétrica. A tampa do tanque, por exemplo, para ter ideia, é um pano, não tem tampa de tanque de combustível. Durante o atendimento, as vítimas relataram que chegaram a ouvir um barulho pouco antes da batida. E segundo a informação deles também, durante o deslocamento eles ouviram um barulho muito alto e a partir disso o motorista perdeu o controle e bateu. Pelo que nós percebemos, uma das rodas do veículo, a suspensão estava quebrada. Foi o que nós pudemos perceber lá, mas nós não podemos afirmar se foi antes ou depois do acidente. A perícia esteve no local e agora vai investigar as causas do acidente.
A assessoria de imprensa do Hospital Bom Pastor, em Varginha, informou que o motorista da Kombi, Geraldo Amaro, de 52 anos, e o passageiro João Bosco Garcia, de 58, sofreram ferimentos no tórax. Eles estão em observação e o estado de saúde deles é estável. A passageira Maria das Graças Freitas, de 57 anos, teve ferimentos no tórax, no peito e no rosto. Ela está internada em observação e aguarda a avaliação de um neurologista. Uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas em um acidente que envolveu 4 carros na BR-265 em Lavras, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a suspeita é que o motorista de um ônibus tenha provocado o acidente depois de fazer uma ultrapassagem em local proibido. Chegamos ao local do acidente na BR-265 em Lavras logo nas primeiras horas do dia. No acostamento, ainda estavam os vestígios do que aconteceu na noite anterior. Foram 4 veículos envolvidos: um carro, um ônibus, uma carreta e um caminhão. O motorista Fabiano Gonçalves, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele dirigia o caminhão que bateu de frente com este ônibus, que invadiu a contramão ao tentar fazer uma ultrapassagem. No asfalto, a faixa contínua deixa claro que no local não é permitido ultrapassar. No ônibus, havia, além do motorista e do cobrador, 22 pessoas que tinham ido fazer compras em São Paulo. Valder era quem estava nessa carreta, que também se envolveu no acidente. Ceifou uma vida, eu escapei por milagre, entendeu? Eu onde ia tomar em cima da carreta, eu tirei. Ao que eu consegui sair do ônibus, veio o caminhão, que estava completamente certo, o motor que morreu, veio em cima de mim, descontrolado. Eu consegui tirar novamente e fez a anarquia que fez. Ele seguia com uma carga de fertilizantes de Três Pontas, no sul de Minas, para Nazareno, também no sul do estado. Eu nunca passei por isso. Esperava morrer sem passar por isso. Porque é muito triste uma coisa dessa. A polícia ouviu 3 versões sobre o que aconteceu aqui: a do motorista do ônibus, a do motorista do carro e também a do motorista daquela carreta ali, o Valder, que conversou com a gente. Todas elas são bem parecidas, contam praticamente a mesma coisa. No momento em que o acidente aconteceu, não chovia. Segundo os relatos, havia apenas uma pequena garoa. A pista estava mais ou menos como está agora, olha só, um pouco úmida. Como a gente pôde perceber, nós estamos em um trecho de uma subida leve, mas qualquer veículo pesado que vá passar por aqui, ele precisa pegar o embalo lá atrás, naquela descida, para depois subir. Foi o que o motorista daquela carreta fez. Quando ele estava bem nesse ponto, apareceu o ônibus atrás dele, que provavelmente também pegou o embalo lá atrás para poder subir. Nesse momento, o ônibus tentou ultrapassá-lo, mas no sentido contrário vinham outros 2 veículos, o carro e o outro caminhão. O cara cortando uma faixa contínua, 80 por hora subindo no embalo, e um responsável dessa com um ônibus velho não deu conta de ultrapassar. Segurei o que deu. Se não seguro, tinha batido de frente. Ainda durante a noite, peritos da Polícia Civil estiveram no local e colheram material e informações para investigar as causas do acidente. Constatamos então a presença aí dos 4 veículos envolvidos no acidente, como descritos, né? O ônibus, o veículo de passeio, a carreta e o caminhão. E foi constatado então o local preservado, né? O trânsito estava parado, então deu para a gente trabalhar perfeitamente, coletar todos os dados necessários, fotografias, croquis, até estimativa de velocidade é possível de ser realizado. Então a perícia vai trabalhar agora para que possa ser elucidado o caso, né? Da melhor maneira possível. Equipes do SAMU prestaram socorro no local. O Corpo de Bombeiros também foi chamado, já que havia vítimas presas às ferragens. Entre elas, em estado mais grave, estava o motorista do caminhão. Ele machucou demais e na hora que eles conseguiram levar mais ou menos uns 30 minutos para tirar. Ele, na hora que
colocaram a mão nele e gritou demais de dor. As equipes do SAMU que estiveram no local do acidente socorreram 7 vítimas aqui para a unidade de pronto atendimento de Lavras. Entre todas elas, apenas o motorista do ônibus permanece internado. Ele teve uma fratura na tíbia e precisou ficar em observação. De acordo com a médica de plantão, não havia nenhum indício de que ele pudesse ter ingerido algum tipo de bebida alcoólica. Já o motorista do caminhão, que saiu do local ainda com vida, morreu logo depois de dar entrada aqui na unidade. Além dele, também estava no caminhão um homem de 45 anos que não teve ferimentos graves. Ele foi medicado e em seguida liberado. Outros 4 passageiros do ônibus também receberam atendimento na UPA e já tiveram alta. Fabiano era natural de Avaré, no estado de São Paulo, e havia carregado o caminhão com peças de roupas em Nazareno durante a tarde. O motorista do ônibus confessou à polícia que tentou uma ultrapassagem em local proibido. Ele deverá responder judicialmente pelo que aconteceu. Após a conclusão do laudo pericial, o delegado de polícia, no caso do Dr. Ailton, vai estar fazendo então a sua conclusão, tá? O relatório sobre os fatos. E aí, evidentemente, ele vai poder aí atribuir, quem sabe aí um homicídio culposo, ou até doloso eventual, dependendo da situação que ele interpretar. Denis tem uma empresa em frente ao local onde o acidente aconteceu. Ele já perdeu as contas de quantos acidentes presenciou ali. Nesses 14 anos que eu resido aqui em Lavras, esse local nosso é de muito acidente, sabe? Nós temos assim, dificuldade, as pessoas não respeitam a sinalização. Eu acho que está faltando um pouco de respeito do condutor. Acredito eu que se eles tivessem mais um pouquinho de educação no trânsito, esses acidentes graves que acontecem nesse trajeto nosso aqui, não haveria. O caminhão foi recolhido do local pela empresa responsável. O motorista do carro, que também foi atingido pelo caminhão, não teve ferimentos, mas o veículo foi apreendido por não estar com os documentos em dia. O laudo pericial deve ficar pronto dentro de 10 dias. Eu havia dito 3 carros, mas nós vimos aí na reportagem, são 3 veículos, um carro, caminhão e um ônibus, e sempre o mesmo problema. A falha é muito mais humana do que da estrada, A gente reclama que as estradas não são duplicadas, é uma reclamação válida, é uma reclamação justa, mas não adianta nada duplicar também se o motorista continuar desrespeitando regras básicas de trânsito, e uma delas é essa, de não ultrapassar na faixa contínua. Isso vai continuar tirando vidas por aí, até que um dia alguma coisa desça do céu para que as pessoas entendam que elas não podem fazer o que já está estabelecido que não se pode por uma questão de segurança. É lamentável. O nosso próximo assunto, um homem de 50 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente das 3 filhas. Isso aconteceu em Montes Claros. Segundo a polícia, elas começaram a ser molestadas ainda na infância. Depois de 20 anos, uma das vítimas resolveu romper o silêncio e, enfim, denunciou o pai. O homem que aparece prestando depoimento na delegacia é Paulo Roberto Barbosa de Souza, de 50 anos. Ele é suspeito de abusar sexualmente das próprias filhas, que na época dos crimes ainda eram crianças. Nós instauramos inquérito em 2016 em razão de uma denúncia de violência doméstica da esposa dele, da companheira dele. E aí, durante a investigação, os abusos sexuais das filhas e enteada vieram à tona. E que abusos seriam esses? Como é que eles estariam sendo cometidos? 2 filhas deles, segundo as informações nos autos, eram abusadas sexualmente. Uma desde que tinha dos 12 aos 18 anos, e dos 12 aos 15 anos, e outra dos 7 aos 18 anos. E uma outra que ainda não foi ouvida, tem entre 15 e 17 anos, vinha sendo abusada há muito tempo e ainda nos últimos tempos vinha sendo abusada. Durante a investigação, 2 vítimas do suspeito resolveram quebrar o silêncio e contar tudo à polícia. Uma delas, a filha biológica, que começou a ser abusada com 7 anos, falou que começou a achar isso normal, que ela chegou a contar para familiares e que ninguém acreditava nela. Então, que ela começou a achar que isso era normal. Só quando ela foi para a escola e que começou a conversar e começou a conviver com outros colegas, é que ela começou a perceber que isso não era normal. Essa mulher hoje tem 31 anos. Ela foi a primeira a ser abusada. Ela conta que saiu de casa na adolescência e que está aliviada com a prisão do pai.
Toda a minha vida eu fui ameaçada, fui coagida e agora eu sei que a justiça vai ter justiça e eu vou conseguir, todos nós e as outras que ele abusou, que deve ter mais vítima, que fala, não cala a boca, fala, quando vê a foto dele, não fica com boca calada, não tenha medo. Paulo foi casado com a mãe das vítimas por mais de 20 anos. O casal tem 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens. Eles chegaram a se separar, mas o suspeito conseguiu convencer a esposa, que voltou para casa. Segundo as vítimas, Paulo é agressivo. De toda a vida que ele abusou de mim, ele sempre foi bruto, ele sempre foi agressivo e sempre mandou calar a boca. Não deixava eu falar com ninguém. Os crimes estariam acontecendo desde 1994. A primeira vítima, a irmã do meio, que na época tinha 7 anos de idade, contou pra gente que tudo acontecia no ambiente familiar dentro de casa. A mãe das meninas trabalha fora e quem cuidava das crianças dentro de casa era o Paulo. O Paulo, segundo a família, não tem profissão. Sempre viveu de negociatas, comprando bugigangas por aí e vendendo tudo na internet com preço mais acessível. Essa era a única atividade dele. E as vítimas contaram para a gente que esses abusos aconteciam quase sempre dentro dos quartos, na maioria das vezes, enquanto as crianças estavam dormindo. Elas eram surpreendidas e já até sabiam o que ia acontecer. O que essas vítimas não imaginavam é o tamanho da crueldade e, com o passar do tempo, como isso vinha evoluindo, até chegar a um ponto mais cruel na vida dessas mulheres. Quando eu não queria ter relação com ele, ele espancava minha mãe, espancava meus irmãos. Meus irmãos toda a vida foi espancado. Eu fui espancada. Eu apanhava de fio, de mangueira, ia por debaixo da cama, ele jogava água. Ele colocava arroz e feijão misturado com farinha para nós cantar. Ele batia em nós, ele colocava nós ajoelhados com um balde de água na cabeça. A vítima foi obrigada a fazer um aborto. Quando eu menstruei, logo em seguida eu engravidei. Quando eu engravidei, que ele descobriu que eu estava grávida, ele fez eu abortar. Já ia para 6 meses que minha criança estava. Cerca de 10 anos depois, entrou uma terceira vítima da mesma família nessa história. Uma menina, fruto de outro relacionamento do Paulo. Na época ela tinha 10, 11 anos. E ela sofreu os mesmos abusos dentro da casa. Pouco tempo depois, a criança foi obrigada a fazer um aborto. Ela já não aguentava mais. Foi então que, em 2014, próximo de 2015, a adolescente, que hoje tem 16 anos, resolveu fugir de casa. Ela está com medo e se afastou da família. Tem um bom tempo que eu não vejo ela. Eles não deixam eu conversar com ela. Ela corre de mim. Ela não tem contato comigo. Ela corre, ela tem medo. Nós tomamos conhecimento que por causa dele, ele mandou essa menina para outra cidade, ele estava coagindo a menina. Então, assim, foram vários percalços durante a investigação que impediram que outras atitudes foram tomadas. Aí chegou um momento que ele passou a ameaçar as vítimas. Aí, a partir desse momento de ameaçar e de nós conseguimos comprovar que essa possível terceira vítima está sendo coagida por ele a não aparecer para denunciá-lo, aí sim nós tivemos elementos para pedir a prisão dele. Mas as vítimas vivem um outro drama. As 3 irmãs não estão encontrando apoio da família. A família inteirinha é contra eu. A família inteirinha manda eu calar a boca. Pede para mim deixar isso para lá. As vítimas afirmam que estão sendo ameaçadas. Ele ameaça de várias formas, que vai me matar, que vai passar o carro em cima de mim, que vai matar a minha filha. Uma advogada está ajudando a família no caso. Se é uma ação incondicionada nesse caso, o Ministério Público é que oferece a denúncia. No caso, eu sou só assistente do Ministério Público. Paulo já tem várias passagens pela polícia por porte e posse ilegal de arma de fogo. Depois de prestar depoimento, o suspeito foi levado para o presídio de Montes Claros. A polícia deve encerrar as investigações no prazo de 30 dias. Nós vamos ouvir as demais pessoas, ver se tem outras vítimas, né? Ouvir as testemunhas, procurar as demais provas que faltam para concluir o inquérito. Bom, naturalmente tem que ser investigado antes da pessoa ser condenada, mas parece evidente, até pela repetição das denúncias, né, dentro da mesma família,
que há alguma coisa de errado e que esse homem precisa ser contido de alguma forma. É o mesmo caso que se repete dia após dia. Nós trazemos vários casos aqui no Mais Notícias, ao longo da programação do jornalismo da Rede Record. Em todo o canal de TV que você assistir, você vai ver casos como esse acontecendo diariamente, especialmente dentro do seio da família. Há denúncias sem fim pelo Disque 100, pelo 181, pelo 190, e o problema do Brasil continua sendo, a gente não sabe quais casos são efetivamente investigados, quantos casos o agressor é punido, se ele fica realmente preso e cumpre pena, mas principalmente se as crianças que são vítimas, elas recebem algum apoio oficial, se elas estão realmente sendo cuidadas e, mais do que isso, se o poder público consegue garantir a elas um mínimo de segurança e de apoio psicológico para continuar vivendo, não só a partir do abuso, mas especialmente a partir da denúncia, que é o maior risco que elas correm. A mãe saber de tudo e não denunciar por medo, é claro que é compreensível o medo, mas a falta da denúncia, ela não é compreensiva não, e a mãe é cúmplice quando acontece esse tipo de coisa também. Um homem foi preso hoje de manhã em Campo do Meio, essa cidade do sul de Minas, também suspeito de estuprar a própria filha. Nesse caso, a menina tem apenas 3 anos de idade. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em maio desse ano, mas o inquérito só foi concluído agora. Ainda de acordo com a polícia, Alisson Luiz da Silva, de 33 anos, passou a ser investigado depois que a mãe, ou melhor, depois que a menina, a própria criança de 3 anos de idade, contou para a mãe sobre os abusos. Nesse caso, a mãe denunciou, a polícia investigou e ele foi preso. A Polícia Civil informou também que as investigações comprovaram que o suspeito estava realmente molestando a filha. Alisson foi preso em casa e levado para o presídio de Campos Gerais. Agora você acompanha outras notícias de destaque pelo estado nessa quarta-feira. Investigadores da Polícia Civil de Patos de Minas realizaram uma grande operação nesta terça-feira no distrito de Silvano, município de Patrocínio, que resultou na prisão de 5 pessoas, entre elas Eustáquio Timóteo, um foragido da justiça considerado de alta periculosidade. A polícia também apreendeu armas, drogas, munições. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia de Patos de Minas. De Uberlândia, Maria Clara Barros. Em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, 4 homens e um adolescente foram presos durante a Operação Cruciti, realizada pela Polícia Civil. Eles são suspeitos de sequestrar e torturar um adolescente de 15 anos no mês de junho. A vítima estava a caminho da escola quando foi abordada por 10 homens. Eles acreditavam que a menor era namorada de um integrante da facção rival. A adolescente foi mantida em uma casa onde foi torturada, teve os dedos martelados, a pele cortada por estilete e foi afogada, além de ter os cabelos cortados. A vítima chegou a desmaiar por conta das agressões e, quando acordou novamente, foi torturada. O nome da operação significa tortura em latim, uma descrição para o sofrimento da menina. O inquérito foi concluído e os suspeitos denunciados pelo Ministério Público. A família da adolescente recebeu ameaças e está sendo orientada pela Polícia Civil. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela polícia com uma submetralhadora e pinos de cocaína. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha de traficantes de drogas de Lagoa Santa, na região metropolitana da capital. Há 2 semanas, segundo a polícia, o menor teria participado de uma sessão de tortura. Ele aparece em um vídeo com comparsas cortando o cabelo de uma adolescente, moradora do bairro. O motivo seria vingança. Segundo os agressores, a jovem teria traído um dos integrantes da quadrilha. O caso ainda é investigado pela polícia. De Lagoa Santa, Vinícius Araújo.
Em Poços de Caldas, um homem foi preso depois de colocar um objeto misterioso na entrada da casa da ex-namorada. Os moradores acharam que era uma bomba e chamaram a polícia. A suposta bomba estava no padrão de energia da casa, que fica no centro de Poços de Caldas. No imóvel funciona uma pensão. Renata é a proprietária, foi ela quem encontrou o objeto. Por volta de umas 9h30 da manhã, meu marido me ligou, eu fui falar com ele no celular, andando em frente ao portão da minha casa e deparei com esse negócio esquisito no meu padrão. Ela estranhou a aparência e pensou que era mesmo uma bomba. Aí eu chamei uns vizinhos meus aqui e pedi para eles dar uma olhada para mim o que podia ser. Aí eles pegaram e falaram que não ia pôr a mão não, que eles estavam meio suspeitos também. E, ao mesmo tempo que parece uma lanterna, parece uma bomba, porque sai um fio de cobre de dentro dele e uma luz ligada no meio. Aí eu chamei eles não quis pôr a mão, chamei uns rapazes que estão trabalhando para mim aqui também, eles também ficou meio suspeitos, não quis pôr a mão. Aí pediram para me ligar para os policiais, eu liguei, eles vieram e também não quis pôr a mão. Durante a ação dos policiais, um homem chegou em um carro preto. Ele desceu muito nervoso e começou a discutir com os militares e precisou ser imobilizado. Tô pegando já! Vai fazer o quê? Você, onde é que eu tô? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Calma. Durante as buscas pessoais foi necessário imobilizá-lo e algemá-lo. Ele foi preso pela ameaça porque a moradora sentiu-se ameaçada, correndo risco de integridade física ou de alguma lesão. E no momento da abordagem ele acaba se tornando reativo e teve que ser contido. Rodney Ferreira Moraes, de 32 anos, confessou para os policiais que deixou o objeto na porta da casa da ex-namorada, que é inquilina de Renata. Segundo ele, a suposta bomba era, na verdade, um presente para a ex. É uma luminária artesanal. Ele produziu artesanalmente uma espécie de luminária e deixou para ela como presente. Esqueceu de forma antecipada avisá-la, para que ela não suspeitasse do objeto e não houvesse necessidade do acionamento da Polícia Militar. O Esquadrão Antibomba do BOPE de Minas Gerais, que tem sede em Belo Horizonte, chegou a ser chamado, mas depois que Rodney explicou o que era o objeto, os militares foram dispensados. Enquanto chegavam as orientações do Esquadrão Antibombas, nós conseguimos identificar a pessoa que deixou o material e identificar o material. Então agora não é mais um material não identificado e deixa de ser um material suspeito. Identificado como objeto que não pudesse trazer risco a alguém, nós mesmos fizemos o recolhimento. Rodney foi levado para a delegacia e prestou depoimento. Ele assinou o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, e em seguida foi liberado. A luminária artesanal foi apreendida. Ontem à noite, um temporal assustou moradores de Muriaé e de Leopoldina, na Zona da Mata. A chuva alagou ruas e inundou casas. Em alguns pontos houve chuva de granizo. O temporal em Muriaé começou por volta de 9h30 da noite e pegou todo mundo de surpresa. A chuva intensa inundou ruas e casas em vários pontos da cidade. O bairro da Barra e o centro tiveram muitas áreas de alagamento. A enxurrada arrastou sacos de lixo que estavam nas calçadas à espera da coleta. Outra cidade atingida por temporal nessa terça-feira à noite foi Leopoldina, também na Zona da Mata. Quem estava num evento no Parque de Exposições viu a água quase cobrir as cadeiras dos bares. No centro, algumas ruas ficaram inundadas. A enxurrada, por pouco, não cobriu os pneus dos carros que estavam estacionados e dos que tentaram passar pelos locais alagados. Mas o que chamou mais a atenção dos moradores foi a quantidade de granizo. As pedras de gelo se acumularam na área central e em alguns bairros. Os moradores postaram vídeos em redes sociais mostrando as pedras que encontraram nos quintais. Pedra pura! Nossa Senhora! Equipes da Defesa Civil das duas cidades passaram a manhã fazendo o levantamento de estragos e também dos bairros mais atingidos. Michele Pacheco para o Mais Notícias. A empresa Ferrovia Centro-Atlântica foi condenada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a indenizar em R$50 mil a família de uma criança que morreu atropelada por um trem em Buenópolis de Minas, no norte do estado. O acidente foi há 8 anos.
A Ferrovia Centro-Atlântica foi condenada a pagar o valor de R$50 mil por danos morais à família de Wanderson Gabriel Rodrigues, de 10 anos. A criança morreu depois de ser atropelada por um trem em uma linha férrea na cidade de Buenópolis de Minas, a 170 quilômetros daqui de Montes Claros. Wanderson tentava atravessar a ferrovia quando foi atingido. O acidente aconteceu em novembro de 2010. Os desembargadores entenderam que houve omissão por parte da empresa. No local, não havia qualquer tipo de contenção que pudesse impedir o acesso de pedestres. Também não havia sinalização adequada. Há muitas residências e moradores em torno da linha. O valor da decisão foi fixado levando em conta que a vítima também teve participação na culpa do acidente, porque agiu com imprudência. Os pais dele também são citados no processo porque teriam falhado no cuidado com a criança. A empresa foi recomendada a melhorar a prestação do serviço por meio de fiscalização e da instalação de contenção nos locais onde há residências. Em nota, a Ferrovia Centro-Atlântica informou que já foi notificada da decisão e que avalia se vai recorrer ou não. A empresa esclarece ainda que sempre faz campanhas educativas e que orienta os moradores a não caminhar sobre os trilhos ou perto deles. A partir de agora, as multas de trânsito vão poder ser parceladas no cartão de crédito, mas essa medida agora vai depender do Detran de cada estado. Quem tem alguma multa para pagar ficou aliviado com a novidade. Às vezes a gente está sem um dinheiro, mas tem uma previsão futura. Aí se puder parcelar ou puder pagar no cartão, dar mais um prazinho, é bom demais. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito autorizou que os Detrans de todo o país cobrem as multas de trânsito no cartão de débito ou crédito, à vista ou parcelado. A situação do carro passa a ser regularizada imediatamente. Por enquanto, a medida não vale para impostos, como o IPVA. Para entrar em vigor, os Detrans estaduais precisam credenciar as empresas autorizadas a receber as multas. Em Goiás, a previsão é de que o pagamento em cartão comece em 1º de agosto. 4 empresas foram credenciadas. O custo do parcelamento é do dono do carro. Ele pode escolher por aquela que ofereça a melhor condição para ele fazer o parcelamento. Carlos recebeu uma multa de trânsito no mês passado. Ele conta que quem cometeu a infração foi um parente. De qualquer forma, o aposentado teve que pagar agora uma despesa a mais, que não estava prevista. Está correto, tem que pagar. Agora, se houvesse por parte do Detran uma forma da gente poder amenizar essa dívida ou jogar ela mais para frente, seria algo importante, né? Nosso assunto agora é saúde. Os atendimentos na maternidade e pediatria da Santa Casa de Três Pontas podem ser suspensos. O motivo seria um atraso de 6 meses nos salários dos médicos e enfermeiros. Segundo a diretoria, o governo do estado deve mais de 5 milhões de reais em repasses ao hospital. O anúncio de que a maternidade da Santa Casa de Misericórdia São Francisco de Assis, em Três Pontas, no sul de Minas, poderia entrar em greve, deixou as gestantes apreensivas. Aí pra gente fica complicado. No caso, para quem mora aqui dentro da cidade, tem como deslocar para outro lugar, é mais fácil. Mas para quem depende só daqui, aí fica bem difícil. A Gisele está grávida de 37 semanas. Foi a irmã dela que trouxe a notícia. Ela teve ontem com o nosso médico obstetra. E ela já está de 39 semanas, já está para nascer o bebê dela. E então ontem, em consulta com o nosso médico, ela
ficou sabendo através dele que a maternidade e a pediatria do hospital vão ser fechados. A secretária, de 35 anos, está angustiada. Bastante preocupados, porque agora estamos todos assim com o nervo à flor da pele, não sabemos o que vamos fazer. Tudo começou na manhã desta terça-feira, quando o diretor técnico da Santa Casa enviou um comunicado para a Câmara Municipal de Três Pontas, informando a paralisação. De acordo com o documento, os médicos e enfermeiros do hospital iriam parar os atendimentos nesta quarta-feira. Há 6 meses, eles não recebem os salários. Nós temos que dizer que nós não estamos em greve, nós simplesmente chegamos a essa situação mediante aos não repasses por parte do Estado. Eu não quero que seja crucificado médico, tampouco Santa Casa. Infelizmente, o dinheiro não está em nossas mãos e, se estivessem, provavelmente não estaríamos passando por mais essa dificuldade perante todas as que passamos. Segundo o provedor, a dívida é grande e ultrapassa 2 milhões de reais. Nós temos um passivo anterior com os médicos de R$1.800.000, que originavam de 4 meses, e nós já estamos com quase 2 meses, já vencendo um outro mês já, que caso vier a vencer, já serão mais 3 meses de atraso. E um montante aí por volta de R$2,5 milhões, R$2.600.000. Michel explica que a Santa Casa também atende pacientes de Coqueiral, Ilicínia, Boa Esperança e Santana da Vargem. Segundo ele, há um acordo de que as prefeituras paguem R$1,40 por habitante. Mas desde o começo do ano, essa verba não é repassada. O valor total da dívida é de R$540 mil. A única cidade que até agora já tem algo bastante concreto, que provavelmente o repasse irá acontecer nessa semana ainda, ou mais tardar a próxima, é Santana da Vargem. De Coqueiral já está na Câmara Municipal, agora Ilicínia e Boa Esperança ainda não tem nada concreto, nós ainda estamos sensibilizando. Outro problema é a falta de repasse por parte do governo do estado. A dívida, nesse caso, é bem maior, mais de R$5 milhões. Desde 2015, o estado de Minas Gerais não repassa o extrapolamento para a Santa Casa de Três Pontas. A nossa intenção aqui hoje é clamar ao governador que nos mande esses recursos que são por serviços prestados, e caso não ocorram, é uma população de quase 150 mil pessoas que ficarão desassistidas. Então, é extremamente frustrante para a gente saber que nós temos toda uma estrutura dessa e continuamos agonizando aí, passando enormes dificuldades. Mesmo depois de ter feito o comunicado da greve, Michel resolveu adiar a decisão. Na tarde desta terça-feira, ele se reuniu com o promotor de Três Pontas. Após uma conversa do diretor do hospital com o Ministério Público, ficou decidido que será feita uma reunião nesta quarta-feira pela diretoria da Santa Casa com os setores de obstetrícia e pediatria. Nela será decidido se haverá ou não uma paralisação nos atendimentos. Segundo o diretor clínico, se a situação não for resolvida, a paralisação vai acontecer a partir desta quinta-feira. Quinta-feira não tem médico mais. Então, o que puder resolver ali, porque resolvendo o parto, se precisar dar algum acompanhamento, ou eu, Giovanni, temos condição de dar e depois dar alta, até porque geralmente o parto é internação curta. Mas, infelizmente, amanhã a gente vai ter que dosar bem o que vai poder ser atendido e o que não vai, porque a gente não vai poder ficar com pacientes ali em observação para mais dias. Que não vai ter, a partir de quinta-feira, infelizmente, eu não tenho escala mais para obstetrícia. Essa reunião que foi anunciada aí na reportagem entre o corpo clínico e a diretoria do hospital está acontecendo nesse momento. A Secretaria de Estado de Saúde informou que entre 2015 e 2018, a Santa Casa de Três Pontas recebeu mais de R$6 milhões do programa PROOSP Incentivo. Por meio de nota, as prefeituras de Boa Esperança e de Ilicínia informaram que os municípios não possuem nenhum tipo de pendência financeira junto à Santa Casa de Três Pontas, porque não existe nenhuma resolução ou deliberação federal ou estadual que obrigue os municípios a fazer algum repasse direto ao hospital. Já a Prefeitura de Santana da Vargem
informou que, para que houvesse o repasse de recursos para a Santa Casa, era necessária a aprovação de um projeto de lei junto à Câmara Municipal lá da cidade de Santana. Esse projeto já foi aprovado e o valor referente aos 7 meses de atraso vai ser pago em uma única parcela, segundo a Prefeitura, ainda nesse mês. A nossa produção também entrou em contato com a Prefeitura de Coqueiral, mas ainda não obteve uma resposta. 6 em cada 10 brasileiros admitem que jogam no lixo alimentos que estão em perfeito estado para consumo. Mas o que pode ser feito para mudar essa realidade? Vários potes de curau fechados, todos vão diretamente para o lixo. O que sobrou da linguiça do almoço também. Linguiça que ficou aqui dentro da fritadeira e eu não reparei, vai pro lixo. E assim, de comida que acabou passando e resto de mistura, a lixeira lota e a geladeira esvazia. Validade 31/10/16, maionese. Já era, lixo. Márcia trabalha cozinhando para fora o dia todo. Ela diz que muitos alimentos acabam esquecidos. Se a gente não aproveita nem a folha da alface, quem dera tá linda a alface. O brócolis, se a gente deixar na geladeira então, que é super perecível, amarelo em 2 dias, quem dera tá. Mais grave é o desperdício quando a comida ainda está boa para o consumo. 61% dos brasileiros assumem que descartam alimentos em perfeito estado. Esse é o resultado de uma pesquisa feita por uma multinacional. A comida da Dona Inês é disputada pela família toda. Quando ela recebe os 4 filhos, 8 netos e 3 bisnetos aos domingos, não sobra nada. Quando sobra, um leva uma coisa, outro leva outra, então acaba indo tudo embora. Mas durante a semana... Eu não gosto de comida congelada, então eu gosto de fazer fresquinha, né? Então é mais difícil. Mas sobrou, acaba indo um pouquinho para o lixo. Vai, um pouquinho vai. E você já ouviu falar da cegueira da geladeira? Não sei o que quer dizer. Foi a expressão usada pela pesquisa para ilustrar a sensação de abrir a geladeira, ela estar cheia e mesmo assim não encontrar qualquer ingrediente para preparar as refeições. 75% dos entrevistados responderam que passam por isso e ainda contaram que só se lembram de alguns alimentos depois que eles já estragaram. Somente verdura, às vezes, legumes, quando você vai fazer ela já não está legal. Saladas, vegetais em geral e frutas foram os alimentos mais citados no ranking do desperdício. Participaram do questionário 1.000 brasileiros de 18 a 64 anos. A pesquisa também foi feita nos Estados Unidos e na Argentina. Em todos os países foi constatado desperdício. Quase 60% dos norte-americanos, mais da metade dos argentinos e quase 50% dos entrevistados aqui no Brasil responderam que jogam comida fora todos os dias. Tereza se orgulha ao dizer que não faz parte dessa estatística. Hoje o cardápio vai ser à base de espinafre. Vou fazer ele refogado e os talos eu vou aproveitar para fazer uma torta, uma omelete. Eu compro geralmente aquilo que eu vou consumir. Eu faço um planejamento do que eu vou consumir durante 2, 3 dias e faço isso. O problema começa e pode terminar aqui, em frente à geladeira. Em vez de abri-la só na hora de escolher o que será consumido, o ideal é olhar o que há de alimentos antes de sair às compras. Essa é a solução apontada pelos próprios consumidores. Depois de tomar consciência do desperdício, quase todos disseram que pretendem se esforçar para acabar com esse costume. Assim que eu compro, né, as verduras, daí eu já tento lavar, higienizar e guardar, porque senão tudo vai para o lixo, né? Márcia, nossa entrevistada lá no começo da reportagem, firmou um compromisso. Ela se sente culpada e quer evitar conflitos em casa. Eu sou bem cobrada por isso e tenho muito peso de consciência por causa disso. Eu prometo, eu juro para vocês, eu juro para meu marido, para ele não pedir o divórcio, que isso vai melhorar, porque é uma questão de consciência que acho que todo mundo tem que ter.
Estão abertas as inscrições para a 13ª edição do Prêmio Amigo do Patrimônio em Juiz de Fora. Essa premiação foi criada para reconhecer e valorizar as iniciativas de preservação histórica e cultural da cidade. A página Patrimônio Cultural, além da Pedra e Cal, foi criada para divulgar cursos, eventos e iniciativas de preservação histórica e artística em Minas Gerais. O uso das redes sociais para mostrar ações e conteúdo sobre o tema ganhou reconhecimento. O projeto foi um dos ganhadores da última edição do Prêmio Amigo do Patrimônio, oferecido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, de Juiz de Fora. Mariana é uma das idealizadoras da página e destaca a importância do título de Amigo do Patrimônio. O Prêmio Amigo do Patrimônio ele é importante para o reconhecimento do nosso trabalho. Ele traz uma ampliação da visibilidade do que a gente está fazendo e uma motivação da gente querer melhorar e ampliar cada vez mais o nosso campo. A arquiteta defende a importância do reconhecimento do trabalho de quem luta pela preservação do patrimônio. A gente aumentou muito o número de seguidores na página e a gente também aumentou muito o nosso campo de trabalho com isso. Pessoas vieram procurar a gente por conta disso, então assim, vale muito a pena. E o reconhecimento também a nível municipal é muito importante. Além da página, outros 5 projetos foram premiados no ano passado. A premiação foi criada com o objetivo de destacar e reconhecer iniciativas ligadas à preservação do patrimônio cultural e histórico de Juiz de Fora. As inscrições para a 13ª edição do Prêmio Amigo do Patrimônio já começaram e podem ser feitas no prédio da Funalfa. Os interessados devem procurar a divisão de patrimônio de 8 da manhã ao meio-dia ou de 2 às 6 da tarde e preencher um formulário. É um formulário simples para ser preenchido, com algumas informações sobre a descrição da ação e a justificativa de por que essa ação merece receber homenagem. O prazo para se inscrever termina no dia 23 de julho. O prêmio é aberto a iniciativas de pessoa física ou jurídica, então ele está aberto para qualquer tipo de ação que seja dentro do tema de divulgação do patrimônio cultural mesmo. Os vencedores vão receber uma placa com o título de Amigo do Patrimônio no dia 17 de agosto, Dia Nacional do Patrimônio Histórico. O Conselho de Patrimônio, anualmente, ele escolhe as pessoas que vão compor essa comissão julgadora. Normalmente é de pessoas da Funalfa ou de pessoas que fazem parte também, estiveram próximas do Conselho ao longo do ano, né? E eles vão, é uma comissão simples que escolhe, não existe um número certo de premiados, é de acordo com a demanda de inscrições e o número de propostas que são consideradas relevantes mesmo. E uma mulher que trabalha com empreendedorismo social em Poços de Caldas foi a única brasileira selecionada para um concurso de projetos sociais na Argentina. No trabalho, ela destacou a desigualdade de gênero no mercado literário. Foi observando os livros que tinha em casa que Leila percebeu um detalhe, que para muitos pode até passar despercebido. Eu me dei conta que eu, que sou uma mulher feminista, leitora, tenho um número muito maior de livros de homens em casa. Isso me chamou muito a atenção. E eu falei, se é a minha realidade, imagine das outras pessoas que não param para pensar nisso. Quando percebeu que em casa havia mais livros escritos por homens do que por mulheres, Leila não se conformou e decidiu pesquisar em livrarias e também em bibliotecas. Resultado, a estatística se confirmou. De fato, existem mais obras publicadas por homens do que por mulheres. Ao primeiro momento eu comecei a fazer mais opções por ir em livrarias, em sebo e comprar mulheres, né, livros escritos por mulheres. E quando eu também percebi que isso era pouco, eu queria fazer mais, assim, né? E foi aí que eu comecei a querer saber como é que eu poderia contribuir nessa problemática, né? O que eu poderia estar fazendo que fosse mais do que só comprar livros de mulheres. E não foi só a diferença na quantidade de escritores homens em relação às mulheres que chamou a atenção da empreendedora social. Tem uma pesquisa do ano passado da Universidade de Nova York, que eles chegaram à conclusão que se um livro é publicado
por uma mulher, só por isso ele já vale 43% a menos que um livro publicado por um homem. E foram todas essas diferenças que incentivaram Leila a elaborar um projeto, na tentativa de dar mais espaço para as mulheres na literatura. O projeto ainda nem estava pronto quando Leila foi incentivada a participar de um concurso na Argentina, promovido pela Secretaria Geral Ibero-Americana. Era uma ideia que estava ali em gestação e quando de repente me apareceu essa oportunidade, né, de participar dessa convocatória, e ela tem uma área específica para desigualdade de gêneros, né, que é o objetivo 5. Eu vi que, nossa, se agora é o momento de eu pôr isso realmente no papel, e quando você vai para o papel, você realmente tem que pensar ele muito mais profundamente, né, para trazer soluções, né, para algumas coisas, que antes uma ideia é uma ideia. O projeto, que recebeu o nome de uma escritora francesa que inspirou Leila, Ocupação Beauvoir, foi um dos 22 projetos escolhidos de todo o mundo, um único brasileiro a ser selecionado. O meu projeto ele representa o Brasil. E num momento que é muito importante, eu acho, para a gente, porque essa discussão do feminismo, a questão das escritoras mulheres hoje, está muito forte. O próximo passo agora é colocar a ideia em prática. Em outubro, Leila vai para a Argentina, onde vai conhecer a equipe formada por mulheres e começar a desenvolver o site, que vai servir como ferramenta de divulgação e de incentivo para novas escritoras. Mas isso ainda é só o começo. Leila revela que, em um futuro próximo, quer fazer do site uma empresa social para ajudar financeiramente as mulheres que entrarem para o mundo da literatura. Que ele possa gerar renda e que com esse valor que a gente arrecade, a gente possa investir em outros projetos de mulheres. Eu acho que o projeto ele quer muito contribuir para que a gente possa, pelo menos, levantar essa discussão, para que a gente possa refletir melhor sobre essa atitude que a gente tem, assim, principalmente desse machismo que faz tanto mal para a gente. Direto ao nosso bloco de esportes para falar com Letícia Reis. Boa noite, Letícia. Boa noite, Luiz. São aí já quase 8 horas da noite. Exato. Cruzeiro prontinho para entrar em campo no amistoso contra o Corinthians? Eu acredito que sim, viu, Luiz? Quase 8 ali, já devem estar subindo o túnel para ficar perfilados ali, começar o hino e colocar a bola para rolar, né, nesse apito inicial. Este jogo será o último teste da equipe antes das decisões do segundo semestre. Na semana passada, o próprio Corinthians venceu a Raposa por 2-0 no Mineirão. O jogo de hoje é em São Paulo. Para o goleiro Fábio, as partidas decisivas são diferentes dos amistosos. Geralmente, em jogos decisivos, você vai ter uma concentração diferente, né? Então, às vezes, você está mais retraído em alguns lances, né? Até por falta de ritmo, né? De ter ficado aí mais de 20 dias sem atuar. Então, a gente sabe separar bem esses jogos amistosos, né? Do que situações aí onde a gente vai ter pela frente aí grandes jogos e decisões aí já na próxima semana. E o Atlético é o vice-líder do Brasileirão. O time está embalado, vencendo os jogos-treinos dessa intertemporada. Mas nesse período, o mercado da bola está em alta no Galo. Nós dissemos no começo da semana que o zagueiro Bremer foi liberado para assinar com o Torino da Itália. E agora, o técnico Thiago Larghi já começa a sentir os impactos dessa baixa. A necessidade de termos mais um zagueiro no elenco. Um zagueiro pronto, um zagueiro em condição de chegar e de jogar.
Além das baixas, tem os reforços. O Galo já contratou 6 jogadores, nenhum da parte defensiva. Mas tem também aqueles atletas que tiveram propostas do futebol estrangeiro. Os sheiks árabes estão de olho no equatoriano Casares. O técnico Thiago Largue explicou os bastidores das negociações no Galo. É uma coisa bem diferente, né? Porque o Casares é um ativo do clube e se essa negociação for de fato aí concretizada, ela vai implicar aí uma soma significativa, que existe a necessidade, inclusive, do clube para fazer o negócio, né? E o Roger não. O Roger, diferentemente, ele não pertence a gente, então ele é uma negociação que é o contrário, que a gente tem interesse que ele fique conosco e não ele saia, né? Bom, então nós vimos aí que tem a possibilidade de Casares e Roger Guedes saírem do Atlético, serem negociados. Para o Atlético, a saída do Casares pode render uma boa negociação, porque o clube tem os direitos sobre o jogador. Agora, mas como o Thiago Largue disse, não é o caso do Roger Guedes, né? É isso mesmo, Luiz. O Roger Guedes, ele pertence ao Palmeiras e ao Criciúma de Santa Catarina. A maior parte da negociação vai para esses 2 clubes. Mas o Galo recebe um percentual por ter sido o time que deu a visibilidade ao jogador. Mas como ainda não tem nada concretizado, o artilheiro do Brasileirão com 9 gols saiu do foco nesses últimos dias. Desde maio, ele não dava entrevistas. E agora ele falou com os jornalistas sobre essa possível saída dele para o futebol europeu. Pergunte a Roger Guedes como está a cabeça dele neste momento. Tô com a cabeça tranquila, velho. Estou tranquilo, como eu falei pro Sérgio, falei pro Galo, tô tranquilo aqui no Atlético. Sim, tô bem tranquilo quanto a isso, porque eu deixo na mão dos meus empresários, bem tranquilo, deixo com o Paulo, com o Marcelo, com meus empresários e eles vão resolver isso aí. Uma ligação pode mudar tudo. Jogar na Europa é um sonho. Todo atleta que tá no Brasil ou outro lugar procura jogar na Europa aqui, né? Os times grandes também estão lá, Champions League, todo sonho de toda molecada, eu com 21 anos poder jogar já ano que vem ou esse ano mesmo. O artilheiro do Brasileirão recebeu e recusou uma proposta de aumento salarial para permanecer na cidade do Galo. Alguns termos que não levaram o acerto, né? São termos a ser batidos entre eu e a diretoria, né? Não pode sair ali de dentro. Os companheiros de clube pedem para que ele fique. O técnico também. Pediu minha permanência também, como os atletas, Fábio Santos, o próprio Ricardo Vieira também pediram para mim ficar. Fico feliz, velho, pela amizade que eu fiz aqui dentro, mas a gente sabe que senão eles pedem para mim ficar, se tiver que sair, não vai ter jeito. Uma novela que ainda não teve um final feliz para ninguém. Queria ter resolvido já na parada da Copa, mas infelizmente não deu. E se tiver que ficar aqui, eu vou dar a vida pelo Atlético e, como eu faço, se tiver que sair também, eu vou ficar feliz e agradecer por todo o clube. E outra ausência no Galo por tempo indeterminado será o meia Gustavo Blanco. O jogador foi operado hoje pela manhã no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Blanco teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no início de julho durante um treinamento na cidade do Galo. A cirurgia foi feita pelo Dr. Rodrigo Lasmar, um dos médicos que acompanhou a seleção brasileira no Mundial da Rússia. A alta está prevista para amanhã de manhã e a partir da semana que vem o atleta já começa a fisioterapia no centro de treinamentos do Atlético. Muito bem, agora a gente vai falar de Série B, né? Isso. O Boa Esporte está vivendo um momento complicadíssimo no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Lanterna da competição, já trocou treinador, já fez tudo, dispensou jogador, mas não consegue sair dessa situação. O que está acontecendo com o time? Luiz, está complicadíssima a coisa do Boa. A coisa tá feia, viu? Tem alguma entidade, alguma instituição ali, a gente precisa espantar dali. Na linguagem do futebol tem uma cabeça de burro enterrada. Enterrada, exatamente. Eu ia falar isso, mas eu falei assim, muita gente não vai entender, mas eu posso te falar que o trem das 11 já passou ali no Boa, viu? A diretoria já trocou de treinador e comissão técnica 2 vezes ao longo da competição e mesmo assim o time não embalou. No começo da temporada, alguns jogadores com mais experiência foram contratados e a expectativa era do time lutar na parte de cima da tabela. Mas desde a primeira rodada, o Boa Esporte não emplacou uma série positiva e está com 7 pontos dos 42 disputados. Nesses últimos dias, cerca de 10 jogadores foram dispensados. No último embarque, saíram Léo Canhoto, William Schuster, França, Foguinho, John Clay, Amaral e vários outros. De acordo com a assessoria do Boa Esporte, outros jogadores, novos reforços, já foram contratados. Eles não tiveram os seus nomes divulgados, mas devem ser apresentados nos próximos dias.
Muito bem, agora... Só falando que o Boa entra em campo na sexta-feira contra o CRB em casa, então é uma oportunidade pela Série B. Muito bem, agora Mundial da Rússia, saiu enfim o adversário da França na final, e nós dois aqui fizemos papel de bobo, erramos o nosso palpite, né? Achamos que daria Inglaterra, mas deu Croácia. Exato, Luiz. A gente achou que dava em Inglaterra pelo peso da camisa, pela tradição que tinha, já pelo título, mas eu posso te confessar que eu estava torcendo para a Croácia, até pelo futebol que veio trazendo desde a primeira fase. A Croácia se classificou em primeiro no grupo D, vencendo os 3 jogos. Nas fases mata-mata, foi ganhando nas prorrogações e pênaltis. Nas oitavas de final, venceu nos pênaltis a Dinamarca. Nas quartas, foi um jogão com a anfitriã Rússia. Conseguiu empatar na prorrogação e venceu na cobrança de penalidades. E hoje, saiu perdendo da Inglaterra. Conseguiu empatar em tempo normal, mas fez o gol da classificação para a grande decisão no segundo tempo da prorrogação. Esta é a primeira final que a Croácia vai disputar. Um detalhe dessa seleção é que os croatas participaram apenas de 5 edições do Mundial. A primeira foi em 1998 e logo na estreia dos Mundiais ficou em 3º lugar. Agora preste atenção no que eu vou falar. A Croácia só não foi para a final naquele ano porque perdeu para quem? Para a França, ou seja, vai ser a final de 2018, um jogo de uma possível revanche daquela semifinal. O vencedor desse Mundial sairá na partida entre França e Croácia no domingo ao meio-dia. Bom, e a gente pensa o seguinte, você falou aí, quando nós começamos a conversar, Inglaterra todo mundo achou que poderia ser pela tradição na camisa. Que tradição é essa, afinal de contas, né? Além de ter inventado o futebol e ter vencido um Mundial duvidoso em 66, o que mais que a Inglaterra fez pelo futebol, né? Tem um bom futebol local, todos os jogadores jogam lá, mas a rigor... Eu acho que essa tradição que a gente fala, que a gente comenta, é justamente por terem sido os inventores do futebol. Acho que sim. Acho que só, até porque tem um título só, dentre a França também tem um título, mas eu acho que é essa questão de terem lançado o futebol que daria esse peso. Muito bem, vamos ver. Domingo a gente fica sabendo. Boa noite para você. Boa noite, Luiz. Para você que está em casa, uma boa noite. A gente volta amanhã. Boa noite, até amanhã.